Fala pessoal, sejam todos bem-vindos. Vamos aqui para mais um conteúdo, mais uma notícia, trazendo para vocês as últimas informações diretamente de Brasília. Vamos aqui com comentários do canal Revista Oeste, já deixando os créditos ao canal do Revista Oeste na plataforma do YouTube. Se não é inscrito no canal, se inscreva, deixe seu like, seu comentário, que isso faz uma enorme diferença para a gente aqui dentro da plataforma. E pessoal, lembre-se também de comentar aí de qual cidade vocês estão nos assistindo, que é para a gente saber de onde está vindo a nossa audiência. Agora pessoal, sem mais enrolação, bora para o conteúdo, mais uma notícia diretamente de Brasília. Eles estavam do brasileiro Michel Nizenbaum. O homem de 59 anos estava desaparecido desde o ataque do grupo terrorista em 7 de outubro do ano passado. Nesta sexta-feira, pela manhã, o Ministério das Relações Exteriores aqui do Brasil se manifestou sobre a morte do brasileiro. Por meio de uma nota, a pasta afirmou que recebeu a notícia com profunda tristeza e consternação. O presidente Lula também se pronunciou sobre o caso e disse que o Brasil seguirá engajado na libertação dos reféns. Instituições e movimentos israelitas no Brasil divulgaram notas em que lamentam a morte do brasileiro israelense Michel Nizenbaum. Elas também fizeram críticas à atuação do governo Lula. Em entrevista ao Estadão, o presidente da Federação Israelita do Estado de São Paulo, Marcos Nobel, o governo Lula poderia ter feito mais em relação ao brasileiro, abre aspas. O presidente do Brasil se diz muito amigo do Irã. O Hamas chegou a elogiar o governo brasileiro e um deputado do PT tirou uma foto com o líder do Hamas. O governo poderia ter feito muito mais para libertar o Michel ou para que tivéssemos a confirmação da morte do brasileiro e a recuperação do corpo. Fecha aspas. Carlo Cauti, hoje conosco aqui no estúdio de Oeste Sem Filtro. Seja bem-vindo. Carlo, bom, esse infelizmente é o quarto brasileiro morto pelo grupo terrorista Hamas. A família do Michel chegou a entrar em contato, disse que pediu ajuda ao governo brasileiro no ano passado, mas não obteve retorno. E agora, 5 meses depois, vem essa informação, então, que foi encontrado o corpo de Michel Nizenbaum pelas forças de defesa de Israel. Pois é, Paula, de fato, o governo brasileiro, o governo Lula, poderia ter feito muito mais para salvar essa vida. Boa noite, Paula, boa noite, mestre Augusto, boa noite, Ana, boa noite ao nosso mestre Alexandre Garcia. Mais uma vez, parabéns pela capa para a nossa Tawane também. E boa noite a você que está seguindo a gente aqui na Oeste Sem Filtro. O governo brasileiro se empenhou no passado em questões muito menos relevantes do que a vida de um cidadão brasileiro, que deveria ser a prioridade número 1 para qualquer governo, salvar a vida de seus cidadãos. Lembrando que o mesmo governo Lula, outro governo Lula, nos anos de 2009 e 2010, chegou a negociar com o Irã de forma frenética um acordo nuclear que chegou muito próximo de ser alcançado, onde o urânio iraniano iria ser enriquecido em usinas nucleares brasileiras. Então a pergunta que fica é: por que, quando havia a vida de um cidadão brasileiro em risco tão grave, porque ele tinha sido feito refém pelo Hamas, o governo brasileiro não atuou com a mesma agilidade e com o mesmo frenesi para tentar salvar essa vida? Por que não deu a mesma importância, a mesma relevância, a mesma atenção para esse cidadão? Lula, nos últimos 8 meses, fez de tudo no Brasil e no exterior, mas a prioridade de salvar o brasileiro aparentemente foi colocada mais do que de lado, foi quase descartada. Pode ser por não querer hurtar a sensibilidade dos amigos do Hamas, que, lembramos, parabenizaram o Lula pela vitória na campanha eleitoral. E quando isso foi falado no passado, muita gente acusou de ser uma notícia falsa. Lula, que também não teve nenhum problema em saudar, até em homenagear a morte do carniceiro de Teherã, do presidente iraniano que morreu num acidente de helicóptero alguns dias atrás, mas para salvar um cidadão brasileiro, judeu, que morava em Israel,
aí as prioridades são outras, né? O governo tem outras agendas, como costuma se dizer agora. Então, fica um gosto amargo, especialmente para a comunidade judaica brasileira, porque muita gente que nasceu no Brasil, mas que é judeu, que tem uma ligação com o Estado de Israel, está se perguntando se aqui no Brasil, com o governo atual, eles são cidadãos de série B. São cidadãos com menos direitos do que outros cidadãos, e se no futuro eles se encontrarem em umas condições perigosas, reféns de estados canalhas, ou em situações como, né, esse brasileiro, refém de um grupo terrorista, o governo brasileiro vai atuar de forma adequada para resgatar suas vidas, ou simplesmente vai esquecer que também eles são cidadãos brasileiros. Pois é, Alexandre, nós trouxemos aqui um trecho da declaração aí do presidente da Federação Israelita do Estado de São Paulo, Marcos Knobel, que listou aí, né, uma série de ações que demonstram a simpatia desse governo com o Hamas. E diga-se de passagem, o presidente Lula publicou, se manifestou na sua rede social, no X, fala em Hamas, fala em lamentar a morte do brasileiro, mas em momento algum ele fala, né, o PT considera o Hamas como um grupo terrorista. Em momento algum, eles dão essa designação aí ao grupo terrorista Hamas. Pois é, a manifestação oficial do Brasil fala em morte do brasileiro. Parece que ele morreu de causas naturais. Se tivesse dito o assassinato do refém, aí estaria correto. E poderia usar a sua influência no Hamas, no Irã, e libertar os brasileiros. Ele contaria pontos políticos com isso perante a comunidade judaica brasileira, mas aconteceu o contrário, né? Agora essa nota aí, lamentamos a morte, está aqui, o governo brasileiro tomou conhecimento, né, da morte do cidadão brasileiro. Parece que foi de causas naturais. O corpo foi encontrado agora, ele tinha ido buscar o neto num kibutz, né? E foi sequestrado, foi feito refém, foi morto. Eu até me admirei que fala aqui veemente condenação aos atos terroristas praticados pelo Hamas. Pelo menos isso, né? Porque senão daria demais na vista a proximidade do governo brasileiro com o ato terrorista do 7 de outubro. Né? Não é surpresa, não é novidade. Israel trata disso desde 1948, né? Quando, logo depois da independência, já foi cercado por vários países tentando eliminar Israel, né? Do Rio Jordão ao mar, como eles costumam dizer. E parece que o governo brasileiro não se dá, o atual governo brasileiro não se dá conta disso. O governo anterior, ao contrário, valorizava a força, a determinação e o destino de Israel. Ana, e de acordo aí com o governo de Israel, são cerca de 120 reféns que foram sequestrados pelo grupo terrorista Hamas durante os ataques no último dia 7 de outubro, que ainda permanecem sob domínio aí do grupo terrorista, ainda permanecem em Gaza, e a gente então teve a notícia, infelizmente, de que foi encontrado o corpo do brasileiro, o Michel Nizenbaum, de 59 anos. Um dia triste, né, Paula? Porque não apenas pela morte bárbara, né, o assassinato de um brasileiro, mas também é uma lembrança para todos nós em relação a de que lado está o atual governo do Brasil, né, o Brasil de 2024. O tom, né, do presidente Lula é sempre um tom de não sair do palanque, então não me admira muito que ele não coloque o tom correto, né, que ele tinha que ter colocado, até porque o presidente Lula recebeu uma carta de agradecimento do grupo terrorista Hamas. E o lado do Brasil de 2024 é o lado errado da história. Na edição de 23 de fevereiro, Paula, da revista Oeste, a edição 205, eu escrevi um artigo que eu coloquei ali, eu transcrevi, está aí o artigo na tela, O Brasil na Vala da História. Eu transcrevi uma entrevista de uma sobrevivente do 7 de outubro, a Rafaela
Treistman, de 20 anos, que ela sobreviveu porque ela se escondeu, fingiu de morta, né, na verdade, debaixo de corpos ensanguentados durante horas, 5, 6 horas, inclusive o corpo morto e ensanguentado do namorado. Eu queria ler um trechinho, porque ela diz que depois de tudo que aconteceu, quem está ajudando é Israel, com medicação, com tratamentos psicológicos, com tudo, não o governo do Brasil, que comparou Israel ao Holocausto. Então, só um trechinho da entrevista da Rafaela, ela diz o seguinte: dia 7 de outubro foi o maior trauma da minha vida e foi o dia mais escuro de toda a minha vida. Eu lembro que eu estava sentada e que não tinha como me defender porque nenhum de nós havia ido a uma festa armado. E eu lembro que eu não tinha mais como fugir dali, que eu não tinha mais o que fazer. Eu apenas esperei a morte e rezei para Deus me levar o mais rápido possível, porque ficar ali sem ar por 5 horas, dentro de um lugar extremamente apertado, foi muito difícil. Esperei. Ouvi gritos, risadas. O Hamas entrava dentro do nosso bunker, atirava nas pessoas e ria na nossa cara. Gritavam na nossa cara e comemoravam. Isso não é um grupo de defesa. Isso é um grupo de terrorismo. E, infelizmente, Paula, esse grupo de terrorismo é defendido por membros do atual governo federal. Esse grupo de terrorismo, esse grupo de bárbaros, ele é defendido por um padre católico. O padre Júlio Lancelotti foi a uma manifestação pró-Hamas em São Paulo. Esse é o governo do PT, ao lado de terroristas. Então, é um dia triste para a família de um brasileiro morto pelo Hamas, né, que o corpo foi encontrado por causa de Israel, não por causa do governo brasileiro, e um dia triste que coloca essa nuvem escura, né, em cima das nossas cabeças, lembrando que o Brasil do PT está na vala da história e do lado errado da história o tempo todo. Pois é, Augusto, a Ana chamou atenção para o tom, né, da declaração do presidente Lula. Nós até exibimos aí, enquanto eu trazia a notícia, né, do que ele disse na sua rede social X. Soube com imensa tristeza da morte de Michel Nizenbal, brasileiro mantido refém pelo Hamas. Conheci sua irmã e filha e sei do amor imenso que sua família tinha por ele. Minha solidariedade aos familiares e amigos de Michel. Está aí, então, a gente exibindo na tela a declaração do presidente. Vale lembrar que a irmã e a filha do Michel Nizenbal estiveram com o presidente Lula em dezembro do ano passado, pediram ajuda e 5 meses depois, então, receberam a notícia de que o corpo de Michel Nizenbal foi encontrado. Ouviram do Lula promessas que o Lula não cumpriu, porque o Lula é incapaz, repito, de afetos reais. O Lula só pensa no Lula e só faz o que acha certo. A coalizão que juntam os democratas e manifesto, né, que exigem que o Brasil volte à democracia e sonham com a extinção da única democracia da região, que é a israelense. Eles ficam do lado de terroristas desde sempre, em qualquer circunstância. O Lula mantinha relações cordialíssimas, manteve relações cordialíssimas sempre com o Gaddafi, Muammar Gaddafi, com todos os genocidas africanos, ditadores, e nós somos proibidos durante a campanha eleitoral pelo Supremo Tribunal Federal de dizer que o Lula é amigo dos ditadores. Ele é mais que isso. Ele é um vassalo a serviço de ditaduras, tá, repulsivas. Né? Todas são. Agora, algumas conseguem ir mais longe. O Lula é capaz de ficar do lado da Coreia do Norte. Né? O Lula gosta da Venezuela. Das Farc, né? Das Farc. Das Farc, eles sempre apoiaram, eles protestaram contra um ataque colombiano que matou um chefe guerrilheiro que dormia de pijama
Olha a tranquilidade. Guerrilheiro tem a obrigação moral de morrer de uniforme, uma farda. Esse morreu de pijama, eu escrevi isso. Ele estava à vontade no Equador e ficaram indignados os brasileiros porque tinha sido violada a fronteira de um outro país e tal, pela Colômbia. Eles se meteram nessa por quê? Porque havia um sujeito fantasiado de padre que era embaixador das Farc em Brasília, no governo Lula. O Lula se meteu em Honduras para agradar ao Chávez, que já havia aplicado o calote multibilionário naquela siderúrgica, refinaria que eles resolveram construir na Abreu e Lima. O Lula, ele usa um tom de quem visitava todos os dias o pai do refém. O mesmo Lula que calculou em quantos mortos mortos por Israel, por ataque de Israel, foram 12 milhões. O dobro dos judeus assassinados durante o nazismo. O dobro. Ele não sabe, ele não liga para números, ele usa números para mentir confessadamente, porque eles vamos ver as coisas como as coisas são. O Lula ficaria triste. Pessoal, quem aí já assistiu aquele filme Homens de Preto? Né, que eles caçam monstros, essas coisas. O rapaz lá, né, um dos protagonistas, vocês vão ver onde eu quero chegar. Ele tem uma maquininha assim que ele aponta para a cara da pessoa assim e ela reflete uma luz, né, como se fosse um flash no olho da pessoa e ele fala a verdade que ele quer que a pessoa, né, esteja vivendo. Por exemplo, ele apaga a memória da pessoa e fala, você está vivendo isso, isso, aquilo. Se o governo tivesse essa maquininha, eles iriam querer fazer isso em todo mundo. Porque não faz sentido querer apagar da história uma das maiores operações que prenderam mais corruptos aqui do Brasil da história. Confessados. Se fossem inocentes, as empreiteiras, as empresas que estavam envolvidas não iriam delatar, não iriam confessar. Inclusive o senhorzinho barbudo ali, que tá na tela aí, foi um dos investigados. E a maioria Petelândia. Eles querem apagar da memória das pessoas essa operação Lava Jato que levou vários para prisão, vários corruptos para prisão. Então, não conseguem. O Supremo pode fazer com que isso seja que foi uma armação, pode falar que foi isso, que foi aquilo, que não existiu delação, que infligiu mais na mente dos brasileiros que conhecem a verdade, vai estar sempre lá. Descondenado, foi descondenado. O que aconteceu? Investigado, chegou a ficar retido. Várias pessoas de esquerda também envolvidas em escândalos. JBS, ninguém esquece, não adianta, não vamos esquecer. Agora aquele que fala, que isso já passou, que não sei o quê, que eles eram inocentes, não eram, senão não confessaria. Quem não deve não teme, por que você vai confessar um crime que você não cometeu? É isso aí, pessoal. Agradeço a vocês pela companhia. Se não é inscrito no canal, se inscreva. Deixe seu like, seu comentário, que isso faz uma enorme diferença pra gente aqui dentro da plataforma. O YouTube entende que o conteúdo é relevante, o seu like faz diferença. E desde já agradeço. Valeu.